Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, promete transformar completamente a trajetória de Adriana. Depois de enfrentar anos difíceis, marcados por sofrimento, injustiças e pela experiência traumática da prisão, a fisioterapeuta finalmente terá a oportunidade de reconstruir sua vida. No entanto, quando tudo parecer caminhar para uma reconciliação definitiva com Pedro, a chegada de um novo homem promete mudar os rumos da história e criar um dos triângulos amorosos mais emocionantes da novela. Após uma passagem de tempo de aproximadamente 6 anos, o público encontrará Adriana em uma fase muito diferente daquela vista anteriormente. Mais madura, experiente e determinada a deixar o passado para trás, ela tentará reconstruir sua carreira e recuperar os sonhos que foram interrompidos pelos acontecimentos dramáticos que marcaram sua vida. Embora tenha conquistado a liberdade, Adriana continuará carregando cicatrizes emocionais profundas. A experiência na prisão deixou marcas que não desaparecem facilmente, e ela precisará aprender novamente a confiar nas pessoas e a acreditar que merece uma nova chance de ser feliz. Enquanto luta para retomar sua rotina, Adriana contará com o apoio de amigos e familiares que nunca deixaram de acreditar em sua inocência. Aos poucos, ela começará a enxergar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Mas será justamente nesse período de recomeço que o destino colocará uma nova pessoa em seu caminho. O responsável por mexer com os sentimentos da protagonista será Joel, um chefe de cozinha talentoso que conquistará rapidamente o carinho dos telespectadores. Dono de uma personalidade cativante e de um coração generoso, ele surgirá como uma das grandes novidades da segunda fase da trama. Joel trabalha no restaurante administrado por Laurentino, irmão de Nancy. Conhecido por seu talento na cozinha e pela maneira calorosa com que trata todos ao seu redor, ele se tornou uma figura querida por clientes, funcionários e amigos. Sua filosofia de vida é simples: valorizar as pessoas, respeitar os sentimentos e acreditar que sempre existe uma nova oportunidade para recomeçar. Esses valores serão justamente o que chamará a atenção de Adriana. O primeiro encontro entre os dois acontecerá de maneira despretensiosa. Adriana visitará o restaurante sem imaginar que aquela simples refeição poderá mudar completamente o rumo de sua vida. Joel ficará impressionado com sua força, sua inteligência e principalmente com a capacidade que ela demonstra de seguir em frente, apesar de tudo o que enfrentou. Desde aquele momento, ele sentirá uma conexão especial. Ao contrário de muitas pessoas que enxergam apenas o passado de Adriana, Joel verá quem ela realmente é. Em vez de julgá-la pelos erros e pelas acusações que marcaram sua trajetória, ele admirará sua coragem para continuar lutando. A aproximação entre os dois acontecerá gradualmente. Conversas casuais se transformarão em encontros frequentes. Pequenos gestos de amizade abrirão espaço para uma cumplicidade crescente. Aos poucos, Adriana começará a perceber que se sente confortável ao lado dele de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Joel terá o dom de fazê-la sorrir novamente. Sem pressão, sem cobranças e sem expectativas exageradas, ele permitirá que Adriana descubra uma versão de si mesma que acreditava ter perdido. Pela primeira vez em muitos anos, ela começará a sentir esperança em relação ao futuro. Mas existe um detalhe importante nessa história: Pedro continua presente. Mesmo após todos os obstáculos que enfrentaram, os sentimentos entre Adriana e Pedro nunca desapareceram completamente. A relação dos dois foi marcada por separações dolorosas, mal-entendidos, reencontros e inúmeras provações. Durante os anos em que Adriana esteve afastada, Pedro jamais conseguiu esquecê-la completamente. Apesar de tentar seguir em frente, uma parte de seu coração continuou ligada à mulher que transformou sua vida. Por isso, quando ela retorna disposta a recomeçar, ele acredita que finalmente chegou o momento de reconstruir aquilo que o destino insistiu tantas vezes em destruir.
No entanto, os planos de Pedro começam a desmoronar quando Joel entra em cena. Inicialmente, ele encara o chefe apenas como um amigo de Adriana, mas conforme observa a proximidade crescente entre os dois, percebe que está diante de um rival de verdade, e não de qualquer rival. Joel possui qualidades difíceis de ignorar. É gentil, respeitoso, trabalhador e demonstra um interesse sincero por Adriana. Diferentemente de outros homens que passaram por sua vida, ele não tenta salvá-la nem controlá-la. Apenas deseja estar ao seu lado. Essa postura faz toda a diferença. Pedro passa a sentir que, pela primeira vez, corre o risco real de perder Adriana para outra pessoa. A situação se torna ainda mais complicada, porque a própria Adriana começa a se sentir dividida. Embora o amor que viveu com Pedro continue existindo, ela não consegue ignorar a tranquilidade que encontra ao lado de Joel. Com Pedro, há paixão, intensidade e uma longa história compartilhada. Com Joel, existe paz, compreensão e a promessa de um futuro sem fantasmas do passado. Esse conflito emocional se tornará um dos principais motores da nova fase da novela. Enquanto tenta entender seus próprios sentimentos, Adriana precisará decidir qual caminho deseja seguir. A escolha não será simples, especialmente porque ambos os homens estarão dispostos a lutar por seu amor. Joel, porém, não será apenas um interesse romântico. Sua trajetória individual também promete emocionar o público. Ao longo dos capítulos, ele enfrentará desafios profissionais, conflitos familiares e situações que testarão seus princípios. Embora procure sempre agir de acordo com seus valores, Joel descobrirá que a vida nem sempre oferece escolhas fáceis. Diversas situações colocarão sua honestidade, sua lealdade e sua capacidade de perdoar à prova. Ainda assim, ele continuará acreditando na importância dos relacionamentos verdadeiros e da empatia. Seu jeito humano será justamente uma das características mais marcantes do personagem. Joel errará, sofrerá, se decepcionará e terá de recomeçar várias vezes, mas jamais perderá a capacidade de acreditar nas pessoas. Paralelamente ao triângulo amoroso, a novela ganhará novos núcleos e personagens importantes. Nancy verá sua família crescer com a chegada de Camilo, seu filho. O rapaz chegará trazendo conflitos, sonhos e segredos que prometem movimentar a trama. Outra novidade será Mirtes, cunhada de Nancy. Dona de uma personalidade forte e opiniões contundentes, ela rapidamente se envolverá nas principais confusões da história. Mas a maior surpresa ainda está por vir. Quando todos acreditarem que determinados mistérios do passado ficaram para trás, um retorno inesperado provocará uma verdadeira explosão de emoções. Trata-se de Heitor, filho desaparecido de Arthur. Ele reaparecerá justamente quando ninguém mais espera. Durante anos, sua família acreditou que ele estava morto. Seu desaparecimento se tornou uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. Por isso, sua volta causará enorme impacto. Além de abalar emocionalmente aqueles que nunca perderam a esperança de reencontrá-lo, Heitor também colocará em risco os interesses de pessoas que se beneficiaram de sua ausência. A herança de Arthur, que estará sendo disputada por familiares ambiciosos e interesseiros, poderá mudar completamente de mãos. Pilar será uma das mais afetadas por essa reviravolta. A reaparição de Heitor ameaçará acordos, alianças e planos construídos ao longo dos anos. Segredos enterrados começarão a emergir, colocando diversas pessoas em situações delicadas. Mas o impacto de Heitor não ficará restrito às questões familiares. Sua presença também poderá influenciar diretamente a vida amorosa de Adriana. O novo personagem demonstrará interesse pela fisioterapeuta pouco tempo após retornar. Encantado por sua personalidade e admirado por sua história de superação, ele começará a se aproximar dela. A situação criará um cenário ainda mais complexo.
Se antes Adriana estava dividida entre Pedro e Joel, agora um terceiro homem poderá surgir para balançar ainda mais seu coração. Com isso, os conflitos emocionais ganharão novos contornos. Pedro precisará lidar com o medo de perder a mulher que ama. Joel terá de enfrentar a insegurança provocada pelos fantasmas do passado de Adriana. E Heitor poderá se tornar uma peça fundamental em uma disputa amorosa cheia de reviravoltas. Enquanto isso, Adriana seguirá buscando aquilo que mais deseja desde o início de sua jornada: paz. Depois de tantos anos marcados por sofrimento, julgamentos e injustiças, ela finalmente terá a oportunidade de escolher seu próprio destino. Mas descobrir qual é o verdadeiro caminho para a felicidade talvez seja o maior desafio de todos. Entre reencontros emocionantes, paixões inesperadas, disputas familiares e segredos prestes a vir à tona, a segunda fase de Quem Ama Cuida promete entregar momentos inesquecíveis. E no centro de todas essas transformações estará Adriana, dividida entre o amor do passado, a esperança de um novo futuro e as surpresas que o destino ainda reserva para sua vida. A aproximação entre Adriana e Joel começará a chamar a atenção de todos ao redor. O que inicialmente parecia apenas uma amizade construída sobre respeito e admiração, logo passará a ter contornos muito mais profundos. Cada encontro, cada conversa e cada momento compartilhado fará com que os dois desenvolvam uma ligação difícil de ignorar. Joel, que sempre procurou agir com sinceridade, decidirá abrir seu coração. Durante uma noite especial no restaurante de Laurentino, após o encerramento do expediente, ele convidará Adriana para experimentar um novo prato criado especialmente para ela. Em meio a risadas e lembranças compartilhadas, o chefe finalmente confessará que está apaixonado. A revelação pegará Adriana de surpresa. Embora já tivesse percebido que existia algo diferente entre eles, ouvir aquelas palavras fará com que ela encare sentimentos que vinha tentando evitar. Emocionada, ela não conseguirá responder imediatamente. Tudo o que fará será segurar a mão de Joel, deixando claro que aquela declaração mexeu profundamente com ela. Mas o momento será interrompido por uma visita inesperada. Pedro aparecerá no restaurante justamente quando os dois estiverem juntos. Ao presenciar a cena, ele entenderá imediatamente o que está acontecendo. A dor estampada em seu rosto será impossível de esconder. Durante semanas, Pedro acreditou que ainda existia uma chance de reconstruir sua história com Adriana. Ver outro homem ocupando aquele espaço em sua vida será um golpe difícil de suportar. Apesar do sofrimento, ele tentará manter a calma. Sem criar escândalos, deixará o local, mas carregará consigo uma enorme sensação de perda. Nos dias seguintes, Pedro se afastará de todos. Seus amigos perceberão que algo está errado, mas ele evitará falar sobre seus sentimentos. Pela primeira vez, começará a considerar seriamente a possibilidade de que Adriana tenha seguido em frente definitivamente. Enquanto isso, Adriana viverá um intenso conflito emocional. Ela gosta de Joel. Sua companhia lhe faz bem, e a leveza que ele trouxe para sua vida é algo que ela jamais imaginou encontrar depois de tudo o que enfrentou. No entanto, apagar a história construída com Pedro não é tão simples. Existem lembranças, promessas e sentimentos que continuam vivos dentro dela. A dúvida crescerá ainda mais quando Pedro decidir procurá-la para uma conversa definitiva. Em um encontro emocionante, ele abrirá o coração como nunca fez antes. Sem orgulho e sem reservas, confessará que nunca deixou de amá-la. Pedro dirá que passou anos esperando uma nova oportunidade e que ainda acredita que os dois podem ser felizes juntos. As palavras tocarão Adriana profundamente. Pela primeira vez, ela perceberá que sua escolha poderá mudar não apenas sua própria vida, mas também o destino de dois homens que a amam de maneiras completamente diferentes. Mas uma nova reviravolta mudará o rumo dessa história. O tão comentado retorno de Heitor finalmente acontecerá. Sua chegada será cercada de mistério. Durante uma reunião da família de Arthur, quando todos estiverem discutindo questões relacionadas à herança, um homem surgirá inesperadamente na porta.
O silêncio tomará conta do ambiente. A emoção tomará conta da família. Alguns ficarão felizes, outros desconfiados. Afinal, o desaparecimento de Heitor sempre esteve cercado por perguntas sem respostas. Pilar será uma das mais afetadas pela notícia. Acostumada a controlar boa parte dos bens e das decisões familiares, ela perceberá imediatamente que o retorno do herdeiro legítimo ameaça tudo o que construiu durante sua ausência. Enquanto a disputa pela herança ganha força, Heitor começará a reconstruir sua vida. Durante esse processo, ele acabará conhecendo Adriana. O encontro acontecerá de forma casual, mas será suficiente para despertar sua atenção. Diferentemente de muitas pessoas que se aproximam dele por interesse ou curiosidade, Adriana o tratará com naturalidade. Essa atitude despertará sua admiração. Pouco a pouco, os dois desenvolverão uma amizade sincera. Heitor encontrará nela alguém capaz de compreender suas dores e dificuldades. Afinal, ambos sabem o que significa perder anos importantes da vida por causa de circunstâncias injustas e traumáticas. A conexão entre eles crescerá rapidamente. Joel perceberá essa aproximação e começará a se preocupar. Embora confie em Adriana, ele entenderá que Heitor possui características capazes de despertar seu interesse. Pedro também observará tudo à distância. Sem saber, os três homens acabarão envolvidos em uma disputa emocional cada vez mais complexa. Mas os problemas amorosos logo serão ofuscados por uma descoberta surpreendente. Investigando os acontecimentos que cercaram seu desaparecimento, Heitor encontrará indícios de que alguém da própria família esteve envolvido em uma conspiração para afastá-lo durante todos aqueles anos. A revelação cairá como uma bomba. Determinado a descobrir a verdade, ele iniciará uma investigação particular. Cada pista encontrada apontará para segredos antigos que podem destruir reputações e levar alguns dos personagens mais poderosos da trama à ruína. Adriana decidirá ajudá-lo nessa busca. Ao seu lado, ela voltará a se envolver em uma batalha por justiça, algo que conhece muito bem. A parceria aproximará ainda mais os dois, despertando ciúmes tanto em Joel quanto em Pedro. Sem perceber, Adriana se encontrará no centro de uma nova tempestade. De um lado, estará Joel, representando a paz e a possibilidade de um futuro tranquilo. Do outro, Pedro, símbolo de um amor que resistiu ao tempo. E agora, Heitor surgirá como um homem misterioso, marcado por segredos e disposto a lutar pela verdade. Enquanto tenta entender seus próprios sentimentos, Adriana descobrirá que os próximos desafios serão muito maiores do que imaginava. Porque, além de escolher quem merece seu coração, ela precisará enfrentar uma rede de mentiras que ameaça destruir várias famílias. E quando os segredos sobre o desaparecimento de Heitor começarem a vir à tona, ninguém estará preparado para as consequências.